Então, irmãos, a gente falando sobre os níveis de vida com Deus, ok? Muitas das vezes, nós cristãos temos a tendência de confundir vida com Deus com vida de igreja. São duas coisas diferentes que se completam e se unem. Mas vida com Deus é a gente andar e viver no centro da vontade de Deus para a nossa vida. Você sabe a vontade de Deus para a sua vida? Talvez muita gente se pergunte, eu não sei o que Deus quer comigo. Bom, primeiro de tudo, Ele quer te salvar e te levar para a eternidade com Ele. Amém? Só fala amém quem quer ir para a eternidade com Deus aí. Quem não quiser, não precisa falar não. Pode ficar quietinho. Então, a primeira, né, vontade de Deus é essa, universal, que todos sejam salvos. Salvos em Cristo Jesus. E andar no centro da vontade de Deus é a gente cumprir os propósitos que Deus tem para nós. Amém? Nessa mensagem que a gente vem pregando, ela é uma mensagem só, dividida em 4 partes, senão ela ficaria muito longa, né, para a gente falar de todo o texto de Ezequiel 47 e todas as implicações que isso traz para a nossa vida. Nós falamos do nível raso, o nível da superficialidade, quando as águas, né, batiam nos artelhos, né, no tornozelo do profeta, quando o anjo levou ele para atravessar o rio. Andou mais 500 metros, as águas batiam então nos joelhos, e mais 500 metros batiam na cintura, na área dos lombos. A gente relacionou isso com partes e detalhes da vida cristã, sendo eles superficialidade, a primeira, águas nos artelhos, no tornozelo. A segunda, águas nos joelhos, né? O nível da fé, o nível da batalha, da luta da carne contra o espírito. E o nível da unção, que é o nível da água nos lombos, na cintura, onde a gente já está sendo levado por Deus a fazer e a cumprir a vontade dele. E receber unção para a nossa vida, para a vida, né, daqueles que estão à nossa volta serem cuidados por nós. Agora, o último ponto que o profeta é levado a caminhar no rio de Deus, ele é chamado para águas profundas. Repete aí para você gravar. Águas profundas. O pastor tem que pedir para repetir, senão não vale. Fala de novo, mais forte. Águas profundas. Esse é o nível que todos nós devemos chegar na nossa caminhada com Deus. Águas profundas. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 47, por gentileza. Seja de papel, seja digital, mas abra. Capítulo 47. Ezequiel 47. Na semana passada a gente falou a partir do versículo 4. Hoje nós vamos falar no versículo 5 em diante. Mediu mais 1000 côvados, que fala lá, que é cerca de 500 metros. Mas agora era um rio que não conseguia se atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado. Era um rio que não podia se atravessar andando. E ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, muitas árvores em cada lado do rio. Havia muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde o rio passa, haverá todo tipo de seres vivos e de peixes, porque essa água flui para o mar, transformando a água salgada em doce, de modo que por onde o rio flui, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde Guede até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão numerosos e de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para prover o sal.
árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. As suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água que vem do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comidas, e as suas folhas de remédio. Amém? Até aqui, vamos orar. Curva a sua cabeça, feche seus olhos comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai, a Tua palavra, Pai amado, a Tua profecia bíblica, que a sentença, ó Pai, para esse mundo, para nossas vidas foi lida. Pai amado, e pedimos, ó Pai, aqui a ação do Teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, o nosso coração, as nossas palavras, em nome de Jesus, para trazer a Tua vontade à tona aos nossos corações. Amém. Irmãos, essa aqui é uma profecia, ok? Aonde está dizendo que essa água desse rio vai curar, vai sanar as águas do Mar Morto em Israel. Já ouviu falar do Mar Morto? O Mar Morto é uma água que ela tem 30% da sua composição de sal diluído nela. Ela eu não sei quantas vezes exatamente, acho que é 20 vezes mais salgada do que a água do mar. Tanto que as pessoas que vão lá no Mar Morto não conseguem afundar. A água do Mar Morto não permite que você afunde. E o que acontece? O sal, o conteúdo de sal naquela água, nas margens do rio, formam ilhas dentro do Mar Morto. Você imagina o sal se acumulando e formando ilhas de sal. E aqui o profeta está dizendo que, através desse rio da vontade de Deus, que vai fluir direto do trono de Deus, ou seja, aonde é o templo do Senhor, vai correr um rio nessa direção, e esse rio vai sarar essas águas. Isso tem uma revelação espiritual para nós, que a gente está tratando, mas isso também tem um efeito físico, natural, que ele está dizendo que essas águas vão ser curadas. Você já viu aquele canal Israel com a Aline? Quem já assistiu alguma vez? Alguém conhece? Lá tem um vídeo, vai lá e procura, onde ela fala dos bolaines. Não sei se você já ouviu falar esse termo. Bolaine. Quem já ouviu falar? Bolaines? No Chaves não sabia que tinha não. Mas bolaine, lá em Israel, pelo menos, não no Chaves, é um lago que está se formando, alguns buracos que estão se formando às margens do rio, às margens do Mar Morto, com água doce, pura, água fresca. E estão aparecendo peixes naquelas águas. E estão aparecendo em volta dessas regiões, onde tem os bolanes, árvores e plantas. Numa região que era árida, cheia de sal e deserta, às margens do Mar Morto, o lugar mais salgado do mundo, está começando a aparecer agora, no nosso tempo, água fresca. Água que não é salgada. Seria interessante você depois em casa dar uma olhadinha nisso, porque parte disso que está acontecendo lá é a profecia de Ezequiel 47 se cumprindo. Já está tendo peixes. O telefone está querendo pregar junto comigo. Então, parte dessa profecia já está se cumprindo. Mas olha só, para nós, nisso que Deus tem falado, né, conosco, tem tratado conosco aqui na igreja sobre esse assunto, eu queria que você agora se voltasse a partir do versículo 5 e pensar que caminhada é essa que Deus tem proposto para você. Talvez você já descobriu qual nível você está, mas aqui Deus está dizendo para nós onde Ele quer que nós cheguemos. O quarto nível, o nível da água profunda, é o nível da plenitude em Deus, entrega total. Ainda com a água na cintura, você tem um pouco de controle. Você caminha na água, você se controla, você resiste, né, à força da água. Mas na água profunda, você está
mergulhado. Seus pés já não tocam mais o chão. Só se pode atravessar a nado, como o profeta, como o anjo falou para o profeta. Meus irmãos, a que nível de vida com Deus você pretende chegar? Aquele que você está no controle da sua vida, e talvez você controle até bem. Ou aquele nível que o controle da tua vida está nas mãos de Deus. E uma pergunta, quem controla melhor, você ou Deus? Quem controla melhor a sua vida? Será que Deus vai errar com você? Será que Deus vai falhar com você? Eu creio que não, porque a palavra diz que ele não falha nunca. E que não há sombra de erro nele. Então, meus irmãos, quando a gente decide entrar no nível da submersão, no nível do mergulho, eu quero relacionar isso aqui com o nível de glória de Deus na nossa vida. Talvez você, por algum período na sua vida, você já experimentou da glória de Deus. Irmãos, o nível da glória de Deus é aquele que você tem um impacto de Deus na sua vida que o seu pé não dá mais no chão. Sabe, você é levantado de uma vida normal e você experimenta o sobrenatural de Deus na sua vida. Você é tocado pelo que é extraordinário em Deus. E você não consegue explicar. Você não consegue colocar em palavras, muitas das vezes, o que Deus faz, o que Deus te toca, o que Ele move na sua vida. Quando você é alcançado pelo Senhor, o toque de vida nova que Deus te dá, Ele começa a mudar a tua existência, mudar a tua essência. Quando você tem um encontro com Deus, como muitos aqui passaram recentemente, você sai dali com um nível modificado de vida com Deus. As coisas de Deus passam a ser mais importantes do que a sua. A gente passa a valorizar mais a vontade de Deus do que a nossa. A gente passa a se dedicar a cumprir e a honrar a Deus mais do que a nossa própria vontade. A nossa carne vira secundária. E o nosso espírito e a nossa comunhão com Deus se torna primordial. A gente entra no nível da dependência de Deus. Irmãos, depender de Deus não é fácil. É muito bom quando a gente depende, confia em Deus, mas não é fácil para ninguém. Porque muitas das vezes você tem que abrir mão de fazer o teu achômetro que você acha que está certo e esperar que Deus te dê a direção correta, infalível. Dele tocar na tua vida, na tua mente, com palavra, com conselho, com direção, e falar assim, o caminho é este para você. E a gente, às vezes, fica andando por vários caminhos na nossa vida que não são os caminhos de Deus para nós. Você já me ouviu falar aqui várias vezes na igreja, para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Eu queria que você pudesse refletir nessa mensagem que caminhos você tem tomado. Os caminhos que te levam para a glória de Deus ou os caminhos que te levam para longe da glória de Deus. Nós somos convidados a entrar no rio e ir para o profundo. Será que você está indo para o profundo ou você está voltando para a margem? Será que você talvez até se aprofundou um pouco, mas começa a voltar para a margem? Por distração, por causa da sua vontade, por causa do seu desejo, por causa dos seus planos, dos seus sonhos. Os planos e os sonhos de Deus para você podem estar sendo jogados fora da sua vida. Podem estar sendo deixados em terceiro plano. Meus irmãos, viver na glória de Deus significa fazer tudo para Ele. Não apenas nas ocasiões específicas, no culto, num evento, num retiro espiritual, num acampamento, num evento da igreja.
Significa que você trabalha para Ele, que você cuida da sua casa para Ele, que você serve Ele, que você serve as pessoas servindo Deus, e que isso envolve priorizar. Repete essa palavra comigo. Priorizar o seu relacionamento com Deus. A gente prioriza tantas coisas. Queria que você parasse um minuto, um momento, e avaliasse qual a tua prioridade número 1 hoje. Você consegue identificar a sua prioridade número 1? Nós temos uma lista de prioridades na nossa vida. Nós devemos priorizar, em primeiro lugar, Deus na nossa vida e o nosso relacionamento com Ele. Através da oração, da leitura bíblica, da prática do amor ao próximo, da busca da excelência em tudo que a gente faz. Quando você faz uma coisa vivendo para Deus, você faz tudo para Deus. O seu trabalho tem que alcançar um nível de excelência porque ele é para Deus. Quando você cuida da sua casa, você está cuidando da casa de Deus. Porque tudo que está na sua vida é de Deus, é dedicado a Deus. Quando você cuida dos seus filhos, você está cuidando deles para Deus. Quando você cuida do seu relacionamento com seu marido ou com a sua esposa, você está fazendo isso para Deus. Andar no nível da glória de Deus é entender que a gente tem dono, que a gente representa um reino. E tudo que a gente faz representa o nosso testemunho diante do nosso Deus e diante das outras pessoas. Não se vive na glória de Deus na igreja, no culto. Se você buscar viver na glória de Deus só no culto, você nunca vai conhecer a glória de Deus na sua vida. A glória de Deus se vive no dia a dia, principalmente nas pequenas coisas que às vezes você não valoriza. Na sua palavra, no seu compromisso, naquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca, no seu ímpeto, como você controla suas emoções, naquilo que você, na sua reação, deixa sair. A gente muitas das vezes acha que conhece alguém no dia a dia, lidando com ela. Ô, irmão, ou engano. Você não conhece ninguém assim. Você conhece as pessoas na reação. Pisa no calo dele e vê como ele reage com você. Aí você vai saber com quem você está lidando. Corrige alguém que está errado e olha a reação dele. Você vai saber com quem você está lidando. Diga a verdade para alguém que está no engano e veja a reação. Você vai saber com quem você está lidando. E aí você vai saber se com quem você está lidando conhece a glória de Deus ou não. Porque como nós reagimos representa a quem nós servimos. Se quando você é pressionado em alguma coisa, ao invés de você responder com verdade, você responde com mentira, você não está servindo a Deus, você está servindo ao diabo. Porque ele é o pai da mentira. Se quando você é pressionado em uma situação tensa, complicada, você não age com sabedoria, você se estoura, xinga, aborrece, fala coisa que não deve, maltrata, você não está servindo a Deus, está servindo ao diabo. Nós somos feitos novas criaturas. Essas coisas já têm que ter passado na nossa vida. E se não passaram ainda, a gente tem que correr atrás da misericórdia, da sabedoria de Deus, do ensinamento de Deus, para que a gente seja
sanado por essas águas. Sabe por quê? Porque a água ainda está amarga, ainda está salgada, não dá para ser bebida. Nós somos o fluir do rio da graça de Deus. Só se a nossa água for refrescante, se ela matar a sede e se ela limpar. Se a minha água ainda é amarga, salobra, salgada, que desidrata ao invés de hidratar a vida de alguém, sabe, que tira a vida ao invés de colocar a vida nas pessoas, eu não estou conhecendo a glória de Deus. E eu preciso me avaliar e buscar alcançar esse nível na minha vida. A igreja de Jesus é uma bênção. A nossa igreja é uma bênção. Por quê? Só a pastora que acredita. Por quê? Porque aqui, meus irmãos, você pode conseguir ajuda. Você pode conseguir alguém que te dê a mão, que fala assim, vamos caminhar junto. Deixa a sua raiva para lá, que eu vou deixar a minha também. Vamos se edificar. Vamos matar a nossa vontade, a nossa carnalidade, e vamos servir ao nosso Deus Todo-Poderoso, porque Ele nos ama. E Ele é maravilhoso. No dia a dia. Toma conta do seu dia a dia. Toma conta daquilo que você está conversando quando você não está na igreja. Toma conta daquilo que você está pensando quando você está sozinho. Daquilo que você está vendo quando ninguém mais te vê, só Deus. Toma conta daquilo que está no teu coração. A Bíblia fala assim, se você tiver que fazer uma coisa para Deus, só uma, e se dedicar de verdade nela, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Se você guardar o teu coração, as coisas começam a ficar boas. Ah, pastor, mas fulano falou uma coisa que eu não gostei. Engole. Guarda teu coração. Ah, pastor, mas fulano falou uma coisa que eu não vou levar desaforo para casa. Guarda o teu coração. Parece que o coração está ligado na língua, irmão. Sabe assim? Parece que tem um nervo que liga o coração na língua. E quando as coisas vão, ativa a língua e a gente não guarda o coração. Ah, mas tem coisa que eu não concordo, irmão. Eu sou pastor da igreja, tem um monte que eu não concordo e eu guardo meu coração. Guarda o teu coração para você conhecer, andar e viver na glória de Deus. Ah, mas eu não vou fazer parte de nada porque as pessoas são difíceis. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, você também é difícil. Depende de quem está te avaliando. Todo mundo é difícil. Eu sou difícil. A pastora parece boazinha, mas lá em casa só eu que sei. É difícil. Todo mundo é difícil. Não tem ninguém fácil, não. Só Deus. Então, se a gente não guarda o nosso coração, irmãos, a gente vai pecar. A gente vai viver sem pureza. A gente vai viver amargurado. Segunda coisa, meus irmãos, guarda a tua palavra. Tenha honra. Diante de Deus, diante das pessoas, diante dos homens. Aquilo que você falar, no fim que você não falou, vai e cumpre. Guarda a tua reputação. Aquilo que você combinou, cumpre. Deus, Ele está olhando para o nosso testemunho dessa maneira. Porque olha só, às vezes na igreja, a gente pode fazer tudo certinho. Olha o que diz em Coríntios 10, 31. Faça tudo para a glória de Deus. Tudo. Desde o comer, o beber, o trabalhar, o se divertir. Tudo para a glória de Deus. Você sabe o que você não pode fazer na igreja? Ou sendo igreja? Irmão, você pode fazer tudo. Você sabia disso? Olha para o irmão aí. Pode fazer tudo. Fala para ele assim, ó, o pastor que pediu. Olha para ele, olha. Você pode fazer tudo. Fala com força, com autoridade. Vamos lá de novo, vou te dar a oportunidade. Olha para o irmão e fala, o pastor falou que a gente pode fazer tudo.
Só tem uma coisa que a gente não pode. Não pode pecar. Fala para ele aí. Você pode fazer tudo, só não pode pecar. Agora, a nossa percepção e consciência do que é pecado é que é o grande problema para nós. Porque pecado não é o que eu acho que é pecado. É o que Deus falou que é pecado. Você concorda? Ou Deus está errado? Concorda, né? Irmãos, maledicência é um pecado terrível e afasta a glória de Deus de nós. Quando você fala mal de alguém, você pode ter motivo, pode ter razão, mas guarda o teu coração. Não se permita faltar com a palavra, com compromisso, com o horário. É mau testemunho. E o que acontece? Desonra o Deus que você serve. Fala que é crente, mas olha aí, ó. Já viu gente falar assim de alguém? Fala que é crente, mas ali, ó, caloteiro. Fala que é crente, mas ali, ó, te veste de um jeito que desonra a Deus. Fala que é crente, ó, mas bebe. Fala que é crente, mas é mentiroso. Não é assim que as pessoas falam? Fala que é crente, mas é palavrudo. Fala coisa que não deve. Palavrão, boca suja. Isso acontece porque a gente se esquece de guardar o nosso coração. Fala que é crente, mas olha só, troca qualquer coisa, qualquer pretexto, para não estar na presença de Deus. Para não servir a Deus. Tudo é motivo. Fala que é crente, mas fala mal do pastor. Opa, pode não, mano. Olha lá, hein? Deus vai me contar. Fala que é crente, mas fala mal do irmão. Da pessoa que está... Tem coisa que você não vai gostar no irmão. Mas deixa eu te falar, a Bíblia inteira não fala que você tem que gostar de ninguém. Ufa, tem só que amar. Amar com amor que Cristo nos amou. Amor que edifica, que leva para o céu, que ensina, que cura, que trata, que ajuda. Você não precisa gostar. Você não gosta? Não precisa chamar para sua casa. Não precisa viver dentro do teu convívio. Mas amar, você tem que amar. Você não pode tratar as pessoas diferente. Com fulano eu falo, eu dou atenção. Mas para esses aqui, não. Não. Gente, a gente precisa guardar o nosso coração. Se a gente der lugar para essas coisas na nossa vida, a gente perde a oportunidade de andar e viver na glória de Deus. Priorize o amor ao próximo. Priorize a cordialidade com os irmãos, a educação, o respeito, o estender a mão. Sabe, você vê uma necessidade, Deus te tocou, te mostrou uma necessidade na vida do irmão, não vai fazer assim, pastor, fulano está com dificuldade ali. Não, irmão, se Deus te tocou, estende a mão se você puder. Ajuda, faz. Tem coisas que a gente vê, não é para a gente ser o porta-voz, é para a gente ser o ajudador, o que age. E Deus colocou um monte de gente ao seu redor. Sabe para quê? Para ajudar a dividir as cargas uns dos outros. Ajudar a carregar o peso um do outro. Muitas das vezes, a gente julga. O irmão está passando um período difícil, de dificuldade. Isso é um julgamento de Deus. Ele é pecador. Está em pecado. Bem feito. Não, irmãos. Nunca. Guarda teu coração. Fala, Senhor, tem misericórdia. Me ajuda a aliviar a carga do meu irmão, a ajudar ele. Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender e viver para a gente andar na glória de Deus. Ter excelência em tudo que a gente faz e fazer tudo com propósito. Saber por que você está fazendo. Sabendo por que você é parte dessa igreja. Sabendo por que você faz parte de um ministério. Sabendo por que você vem no culto. Sabendo por que você aceitou Jesus. Sabendo por que
Existe uma palavra de Deus disponível para nós. Saber o propósito das coisas em Deus. Tem muita gente que fica anos e anos, a vida inteira, vai para o culto, cultua, louva, mas não entendeu os propósitos das coisas de Deus na própria vida ainda. Busque com excelência entender os propósitos de Deus para você. Talvez aqui, no nosso meio, tem gente que vai ser muito usado por Deus, mas não está interessado em descobrir o propósito que tem. Não está interessado em ter trabalho para ser desenvolvido e cumprir o propósito de Deus na própria vida. E fica, às vezes, pelos cantos, pelas beiradas, pelas margens. E não entra no profundo de Deus, sabendo que Deus tem um propósito para você. Irmãos, essa vida é passageira. E curta. A pastora estava realizando sexta-feira que se ela viveu tanto que ela viveu ainda até hoje, foi o aniversário dela, ela vai ficar com 84 anos. Falou, nossa, já tá bom. Imagine quanto tempo de vida você já viveu. Mas pense o seguinte comigo. Se a tua vida começasse hoje, agora, nesse culto, o que você ia fazer com ela daqui para diante? As mesmas coisas que você fez até agora? Mas deixa eu te falar uma coisa. Isso não é bíblico, não. A tua vida começa hoje, agora. Todo dia a gente pode recomeçar de uma maneira nova a nossa vida e reescrever a nossa história. Todo dia você tem a oportunidade de rever. Eu tenho andado longe da glória de Deus e eu vou mudar isso. Vou mudar a minha história. Uma das coisas que muitas das vezes faz a gente não entender os propósitos e andar na glória de Deus é uma coisa que é muito comum. Falta de contentamento. Nada está bom. Nada é suficiente. Nada me agrada. Nada me satisfaz. Eu preciso sempre de mais, de novo. E aí, meus irmãos, isso faz a gente carregar um peso na nossa vida. Carregar um peso que eu vou te falar. Para conquistar mais, fazer mais, o tempo inteiro, correndo atrás, é carregar pedra até na hora que descansa. Quando que no centro da glória de Deus a gente usufrui da bênção de Deus sobre a nossa vida. A gente busca Deus e Ele cuida de nós. A gente trabalha para o Senhor e Ele cuida de nós. Então, meus irmãos, talvez você está correndo atrás demais de coisas. E a essência tem ficado perdida. Eu costumo dizer que quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro. Não dá tempo, você está trabalhando o tempo inteiro, não dá tempo de ganhar dinheiro. E aqui a gente vê isso demais na América. Tem pessoas trabalhando igual louco aqui e o dinheiro foge deles. Corre. Começa a servir a Deus. Começa a dedicar o teu melhor tempo. Teu tempo de que você está descansado, que a sua mente está boa, que você não está morto, caindo aos pedaços. Que às vezes a gente só entrega as migalhas para Deus, né? Aquilo que sobrou, ó Deus, sobrei isso aqui. É para o Senhor. E o melhor, a gente consome. A gente come, vendendo hora, vendendo tempo, se divertindo, madrugada na internet, vendo filme, vendo série. Mas aí, o refúgio, isso aqui é para Deus. Vou tentar ler a Bíblia antes de dormir. Estou com sono, não vou ler não. Pelo amor de Deus, a gente não vai chegar a lugar nenhum assim. E eu, às vezes, eu não estou dizendo doutrina nova não, tá, irmão? Eu me pergunto, como vai ser quando a gente apresentar a nossa vida diante de Deus, ter vivido uma vida cristã dessa maneira? Como vai ser eu chegar diante de Deus, na hora do julgamento, do juízo final,
E eu ter que olhar nos olhos de Deus se eu viver a minha vida assim. Que valor eu estou dando para o sacrifício de Jesus na cruz que morreu por mim? Quando que para ele eu só entrego meus cacos, meu refúgio. Aquilo que nem os seus filhos querem, o seu marido, a sua esposa quer, porque é melhor você ir dormir e sumir para lá, porque você não serve para nada. Porque está só o seu pior ali, cansado, estressado, morto, desanimado. Será que Deus aceita? Queria que você pensasse comigo. E eu estou falando isso não é só para você não, meu irmão. Estou falando para mim também. A palavra, antes de chegar aí, ela passou aqui. Ela está tratando aqui também. Eu queria que você pudesse avaliar essas situações. Porque é só se a gente rever as coisas na nossa própria vida, confrontado com a palavra de Deus, é que a gente consegue fazer reformas na nossa vida. Mas se você pensar, não, isso aí é para o outro, não é para mim não. Isso aí é para o irmão do lado. Catuca ele aí, fala. Ó, tá vendo aí? Ó? Será que isso é para você ou será que é para mim? É para nós, todos nós. Irmãos, viver na glória de Deus não é viver na vanglória. Não, eu faço muito para Deus. Não, eu estudo muito a Bíblia. Eu oro muito. Eu me dedico, eu sirvo. Eu sou o primeiro a chegar na igreja lá quando pede alguma coisa. Irmão, essa vanglória não serve para nada. A nossa autojustiça é trapo de imundície diante de Deus, a Bíblia fala. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. Você precisa entender que Deus, para ser Deus na tua vida, ele tem que ser honrado em primeiro lugar. Senão ele não é. Senão o teu Deus é você. Se você não coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, o teu Deus é você. Ah, pastor, mas é difícil isso, hein? É muito difícil. É impossível. É só com a graça de Jesus sobre nós. É humildade, arrependimento e resolver, decidir fazer as reformas necessárias, guardando o teu coração. Quer viver perto da glória de Deus, experimentando da glória de Deus? Começa a guardar o seu coração. A palavra nos ensina a buscar primeiro o quê? E todas... Você não acredita nisso? Hã? Você não acredita nisso, acredita? Sim ou não? Agora, tem certeza que você acredita nisso? E cumprir esse negócio, você acredita que precisa também? Mais difícil, né? Tem certeza? Mas olha só, aquilo que a gente acredita e que é bom e que a gente sabe que tem bons resultados para a nossa vida, se olha, ó, vamos pensar comigo agora, olha como é que a sua fé é boa, hein? Olha, vamos dizer que eu conheço alguém lá na loteria que vai sortear a Mega Million, que está lá 700 milhões de dólares de prêmio. Falou assim, ó, vai ter fraude, o pessoal já tem um número marcado, vai ser esse número aqui, ó. E passa lá os 6 números lá, né? Sei lá quantos números, 7. E passa para mim, eu chego aqui na igreja, irmãos, acho que Deus abençoa a gente. Eu vou dividir com vocês o número da Mega Million. São 700 milhões de dólares. A pessoa lá me passou o número, mas vai dividir para todo mundo. Vai dar uns 100 milhões para cada um, uns 50 milhões para cada um. E aí passa o número. Anota o número aí, anota aí. Todo mundo vai anotar e vai lá. Né? Por quê? Se a fonte foi boa, se for verdade, eu vou seguir, vou me dar bem, não é assim? Não, tá falando ali, vou fazer, vai dar certo. Já passou assim alguém e falou, ó, faz tal coisa que vai ser bom, que vai dar certo para você. Já aconteceu com você? E você foi lá, fez e foi bênção? Como é que a gente acredita mais na palavra de pessoas do que na de Deus? Você consegue entender essa lógica? A gente acredita muito mais, às vezes, na palavra de pessoas, e a gente paga para ver
aquilo que falaram para nós, e muitas das vezes a gente quebra o nariz, não é assim? A gente se dá mal quando a gente às vezes confia e dá ruim. Quem já entrou em alguma daquelas pirâmides aí antigamente? Olha, tudo vergonha, você sabe o que eu estou falando. Telex Free, aqui tinha uma, tinha outros no Brasil. Você riu aí porque você já entrou, né? Nas pirâmidezinhas. Aí o que que deu? Deu ruim. Quem fala aquela aplicação lá de Bitcoin, de não sei o quê, não, tem uma coisa ali que é boa, vai subir, aí você vai lá e compra, o negócio cai, você toma prejuízo. Irmãos, a gente acredita facilmente na palavra das pessoas e a gente tem dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Quer viver a glória de Deus na tua vida? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiro. Mas buscar primeiro não é por último, irmãos. Quinto ponto. Cultive. Alguém já teve horta? Já plantou alguma coisa aí? Algum dia? Quem já plantou alguma coisa? A pastora já plantou até planta de plástico lá em casa e morreu. Quem cuida da horta, das plantas lá em casa sou eu. Os cactos lá em casa morreu de sede que ela plantou. Mas você já plantou alguma coisa? Feijão no algodão. Ó. E aí, ó, eu plantei um monte de rosa lá em casa, no Spring. E as rosas começaram a dar flor, ficou bonita no verão, agora elas estão começando a secar. Mas eu tinha que ir lá, botar adubo, cuidar, molhar elas até pegar. Né? Fui lá, cortei os galinhos secos e tal. E depois começou a sair um monte de rosa, ficou bonito. Tem amarela, vermelha, branca, um monte de colar roxa, umas rosas bonitas. Mas olha só, até um cacto, se você plantar e não molhar ele nunca, ele morre. Não é assim? Duas coisas que você precisa cultivar na tua vida como se fosse uma planta. Humildade. Seja humilde. Seja como Jesus. Jesus, ele deu exemplo para nós lavando os pés dos discípulos, que era a função do servo mais baixo escalão da casa. Não ache que você é mais importante, que isso não é para você fazer. Sirva naquilo que Deus te propor a servir. E o segundo ponto que você precisa cultivar é o sacrifício. Só consegue viver uma vida sacrificial quem vive em humildade. Sabe por quê? Porque a gente se sacrifica pelo próximo. A gente faz sacrifício em nossas vidas para adorar e servir a Deus, mas geralmente é a vida das pessoas que a gente serve. É abençoando a vida das pessoas. Jesus, ele se entregou em sacrifício por nós. Você precisa se entregar a Deus em humildade e sacrifício. E muitas das vezes, humildade vai trazer humilhação. Não são a mesma coisa, são diferentes. Mas tem pessoas que você vai servir em humildade e vai te humilhar. Sabia disso? E aí é a hora da tua reação. De mostrar o que você tem no coração. Se você quer servir a Deus, experimentando da glória de Deus, reaja da forma correta nas coisas. Seja usado por Deus até na tua reação. Quando Jesus ele fala sobre dar outra face, a mensagem que ele está passando para nós, não pague o mal com o mal. Não reaja. Não dê mau testemunho quando te fizerem mal, quando te maltratarem. Mostra quem você representa. E o último ponto, reconhecer a fonte da glória. Meus irmãos, às vezes, deixa eu te falar uma coisa triste, mas verdadeira. Eu já vivi isso. Às vezes, tem pessoas que pensam que a fonte da glória é o pastor, que a fonte da sabedoria é o pastor. E quantas vezes eu já vi o pastor não estar no culto e os irmãos não irem ao culto.
Meus irmãos, isso é desonrar a Deus de uma maneira tão grande, é jogar Deus no lixo. Eu já vi isso em várias igrejas, vários lugares que a gente já passou. O pastor está de férias, a igreja tira férias. Eu acho que Deus deve olhar uma situação dessa e falar: esse povo não me conhece. Pensa numa coisa que me decepciona mais como pastor e me faz sentir que eu não cumpro o meu chamado. É quando essas coisas acontecem. Não tem nada errado as pessoas olharem para nós e a gente está apontando para Deus. Muita gente novo na fé é assim. Ele não consegue ver Jesus de perto ainda, mas vê Jesus na vida da gente. Mas não pode ficar só nisso. A pessoa tem que enxergar o Jesus que a gente está apontando. O Jesus da cruz, da salvação, da vida eterna. E as pessoas hoje estão seguindo pessoas que usam o nome de Jesus, mas não tem aliança nenhuma com ele, gente. Você vê na rede social, tem uns caras grandes aí com milhões e milhões de seguidores, falam palavras boas, mansas e cativantes, mas ele está juntando seguidor para si. Não está apontando para Jesus. Faz fila para ver essas pessoas. Mas será que Jesus está fazendo efeito na vida dessas pessoas que fazem fila para ver essa pessoa que diz as palavras de Jesus, mas não aponta de verdade para ele? Irmãos, reconheça a fonte da vida eterna na sua vida. É Jesus. E Jesus crucificado, morto. Foi ele que perdoou você dos pecados. Ele ressuscitou para te dar a vida eterna. Agora, tem muita gente que até entregou a vida para Cristo e quer receber a salvação, mas não quer sair da cova. Não quer viver a glória de Deus, não quer, ressuscitar com Cristo para uma nova vida. Nós precisamos entender a fonte da glória na nossa vida. Não é você, não é a sua esposa, não é o seu marido, não é essa igreja, não é o pastor. É Jesus Cristo. A fonte, a essência da glória divina. E você precisa reconhecer ele na sua vida. Ter aliança com Jesus. Eu espero que essas mensagens, essa série de mensagens, ela possa ter trago base sólida para a sua vida. Para que você comece a construir, ok? Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Que você possa fazer revisões diárias da sua vida. Porque nós vimos 4 níveis. Água no tornozelo, o início, a salvação, o começo da vida com Deus. Água no joelho, o nível da batalha, da luta. Na cintura, o nível da unção, do serviço, de se dedicar a fazer a obra de Deus. E a gente está falando hoje sobre a submersão, águas profundas, o nível da glória de Deus. Que é o nível de nova criatura, fortalecida em Deus. É o nível daquele que não abre mão do Deus que serve e dos valores que Deus tem para a sua vida. É o nível daquele que foi chamado, que tem um propósito. Oi. É o nível daquele que reconhece em humildade que Jesus Cristo é o seu Senhor. Que não tem nada acima disso. O nível da glória de Deus na nossa vida é que onde a gente anda, aonde a gente passa, aonde a gente abre a nossa boca, alguém olha e diz: ali tem um servo do Deus Altíssimo, ali tem uma serva de Deus, ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. O nível da glória de Deus
é aquele que vão olhar em tudo que você faz na tua vida e vão reconhecer a glória de Deus. No teu trabalho, você é reconhecido como alguém que faz parte da glória de Deus. Os teus valores são os valores de alguém que tem a glória de Deus. Se alguém abrir a sua conta bancária, vai poder identificar que você serve a Deus olhando a sua conta bancária. Se alguém abrir o teu celular e pegar o teu histórico de websites ou de mensagens, vai conseguir identificar que você serve esse Deus glorioso que a gente está falando. Se alguém que se relaciona com você no seu dia a dia e conhece os teus pensamentos e as tuas palavras, vai dizer, esse aí vai para o céu. Esse aí serve o Deus Altíssimo. Essa daí dá testemunho de Deus. Ou não? Será que você é reconhecido pela glória de Deus em todos os âmbitos da sua vida? Será que se você perguntar para os seus filhos, estiver na idade, né? Ele vai falar, homem de Deus, mulher de Deus, exemplo para a minha vida. Quero servir a Deus como meu pai, como minha mãe serve. Meus irmãos, porque se não for assim, a gente está se enganando. O nível da glória de Deus na nossa vida não é medido por você. Esse é o ponto mais importante que você tem que entender. O nível da glória de Deus na sua vida é medido por Deus e por aqueles que estão à sua volta. Qual nível você está? Qual nível é o próximo nível para você alcançar? Qual nível Deus tem te chamado para você ter profundidade? Deixa eu te falar uma coisa aqui nessa manhã. O Espírito Santo de Deus está medindo o nível da tua vida hoje. O Espírito Santo de Deus está medindo em qual nível você se encontra, para que você saiba. A vara de medir que o anjo de Deus leva o profeta nas águas está na tua frente hoje, nessa manhã. Em qual nível você se encontra? E a pergunta que eu acho que Deus quer fazer para nós aqui nessa manhã. Você realmente confia em mim para deixar eu te levar para níveis mais profundos? Você realmente confia em Deus para deixar Ele te levar para o nível que o seu pé não alcança mais? E por que você parou na caminhada? Por que parou no nível raso quando Ele te chama para o nível mais profundo? Jesus diz em João capítulo 7, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você crê em Jesus, não dá para sair água salgada. Não dá para sair água amarga, contaminada. De uma mesma fonte não pode fluir duas águas, uma pura e uma impura. Você crê em Jesus? Será que crê? Tem certeza? Pensa aí antes de responder. Porque tem que começar a fluir a água viva da sua vida. Você crê em Jesus de verdade? Está seguro na tua fé? Então, João, capítulo 7, tem que ser versículo 38, tem que ser uma realidade na nossa vida. Tem que começar a jorrar água viva. Fluir água viva da nossa vida. O rio de Ezequiel foi uma das palavras que, quando Deus deu a visão para essa igreja ser plantada, foi em cima dela. Essa água, ela tem o poder
de nos limpar, de nos lavar da maldade, do pecado, da injustiça, da impureza e outras coisas mais. Mas ela também mata a nossa sede de justiça, justiça divina que nos purifica, que tem misericórdia de nós e que nos salva. Mas essa água tem que fluir em nós e transbordar para que outros possam beber dessa água. E a gente vá inundando os caminhos por onde a gente passa. A igreja Grace River nasceu numa visão de que eu fluo dessa água, você flui também. Flui na sua vida, na vida dele, na vida dela. E o rio se forma e flui. E corre. E a gente alcança outras vidas que precisam dessa água viva. Eu queria chamar toda a igreja, convocar toda a igreja. Vamos começar a cumprir o nosso papel. Que você possa cumprir o seu papel em Cristo. É a vontade de Deus para você, para mim, para todos nós. O Senhor, Ele quer usar você. Ele quer usar a sua vida. Quer usar o que Ele tem depositado, que Ele criou você para trazer à tona nesse mundo.